Oi, gente! Aula passada nós terminamos falando sobre direito à vida e eu quero continuar nesse tema hoje. Segundo o artigo 5º da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e os estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade privada. O que significa inviolabilidade? É aquilo que não pode ser violado. Então, vamos voltar um pouquinho na aula passada. Lembra que eu pedi para vocês pensarem sobre o conceito de vida? Vocês conseguiram chegar em alguma definição? Eu vou usar 4 conceitos hoje para a gente poder embasar nossa aula. Vida é um fenômeno que anima tudo que ocupa espaço no universo. Vida é aquilo que se encaminha para a morte. Para Aristóteles, vida está diretamente relacionado à alma, mas a ciência garante que a vida começa com a fusão do espermatozoide no óvulo. E se nós formos mais além com essas concepções de vida? Viver não significa só estar vivo. Viver está conectado com a dignidade da pessoa humana. E o que é dignidade? Dignidade é o conjunto de princípios e valores que tem a função de garantir que cada pessoa tenha os seus direitos respeitados pelo Estado. Isso tem a ver com saúde, educação, moradia, propriedade privada, renda, enfim. Então, vamos deixar esse conceito de vida fresquinho na cabeça de vocês. Vida tem a ver com a dignidade humana e tem a ver com não só sobreviver, né? Tem a ver com viver. Isso é uma coisa que a gente pode observar muito naquele filme 12 anos de escravidão. E aí, eu já consigo até fazer uma relação para vocês entre viver e liberdade. Vocês acham que na época da escravidão, a maioria dos escravos, eles se consideravam vivos? Ou eles simplesmente sobreviviam? Tenham tudo isso em mente para a gente poder concluir a nossa aula hoje. Então, depois de tudo isso, depois de toda essa definição de o que é vida, o que é viver, dignidade humana e liberdade, a gente vai falar sobre um assunto que divide opiniões, que é aborto. O aborto é o ato de interromper uma gravidez. E agora, deixa eu fazer um parênteses enorme aqui antes de eu continuar com esse assunto. O que eu vou dizer nessa aula não é a minha opinião. É sobre fatos comprovados que qualquer um pode confirmar se entrar na internet. E você que está assistindo e que já tem uma opinião formada sobre aborto, me dá só um minuto, abre um pouquinho a sua mente antes de voltar simplesmente a reproduzir um discurso que você nem sabe de onde saiu. Pra gente começar essa conversa, eu quero deixar claro que o aborto é ilegal no Brasil, salvo em algumas ocasiões, como casos de gravidez por estupro, casos de fetos anencéfalos, que isso quer dizer que tem uma má formação cerebral, então a criança não vai sobreviver quando nascer, então é autorizado o aborto, ou em casos de gravidez de risco, onde a vida da mãe corre perigo. Nesses casos em específico, ele não é considerado crime e ele pode ser realizado com o feto pesando até 500 gramas. Isso é mais ou menos entre a 20ª e a 22ª semana de gestação. Mas ainda existem algumas pessoas ultraconservadoras que entendem que o aborto não deve ser realizado de nenhuma forma. Inclusive, existe um projeto de lei encabeçado pela Damares que quer criminalizar toda forma de aborto e também quer parar com a pesquisa de células-tronco. Para quem não sabe, as células-troncos elas são divididas em embrionárias e adultas, e as células-tronco embrionárias elas só são encontradas nos embriões. E é com esse tipo de célula-tronco que a PL quer interromper os estudos, porque alguns membros religiosos, do nosso Senado acreditam que isso é um assassinato, já que aquelas células são responsáveis pelo desenvolvimento do corpo humano, e fazer pesquisas ou manipular ela de alguma forma é encarado como um assassinato. Outro exemplo que nós tivemos em relação ao conservadorismo aqui no Brasil foi daquela menina de 11 anos que foi estuprada e teve o caso dela todo exposto na mídia e que pessoas foram na porta do hospital para chamar a menina de assassina. Além da violência que ela sofreu, ela ainda foi acusada de assassinato. Antes da gente concluir, eu preciso explicar uma outra coisa para vocês. E essa coisa se chama realidade. E meus queridos, acreditem vocês ou não, nós vivemos em um estado muito rico. O estado de São Paulo é um dos estados mais ricos do Brasil. E gostem vocês ou não, e concordem vocês ou não, Amparo é uma cidade muito privilegiada.
99% das crianças amparenses vão à escola ou frequentam a creche. Quase todos os bairros da cidade têm unidade de saúde básica. Nós temos 2 hospitais, uma faculdade, água encanada, um conselho tutelar atuante. E mesmo com todos os defeitos que a nossa cidade pode ter, ela é uma boa cidade para se viver, assim como o nosso estado. Mas não é assim no Brasil todo. Alguns estados simplesmente não têm água encanada. Vocês estão tendo agora o exemplo do Amapá, que, se eu não me engano, está indo para o seu 7º dia sem luz. Imagina um estado todo não ter energia elétrica. Não é o estado todo, né? É a parte pobre do estado que não tem energia elétrica. Porque o pouco de energia que está chegando no estado, eles estão canalizando para os bairros nobres. A minha sogra mora em Recife, e quase todo ano a gente vai para lá. E a realidade do Nordeste pro nordestino é muito diferente do que a gente vê no turismo. Durante uma boa parte do ano não chove lá, então não tem água, não tem saneamento. A maioria das casas possui fossa, não tem creches, não tem escola para todo mundo, não tem hospital para todo mundo. Em algumas cidades, nas cidades mais pobres e mais afastadas da capital, não tem energia elétrica e nem internet. É uma realidade completamente diferente do que a gente vive. Por aqui, infelizmente, a idade não é um empecilho para se colocar a mão na massa. No lugar de brinquedos, uma faca. Olha o dedo. No lugar de um ambiente infantil, o trabalho. Porque não tem quem deixar em casa, né? Não tem creche. Se tivesse uma creche, seria Com certeza melhor. ele estaria na creche. No lugar da diversão, o risco. Essas crianças não têm sequer 4 anos de idade, mas têm sempre o perigo como companhia na rotina de produção desta casa de farinha. Por que é preciso ter cuidado, já que ele é muito pequenininho? Com a faca, né? Aqui. Pra ele não cair, pra ele ficar sempre sentado ali no canto paradinho, pra não... Ele ficar andando, cair, a faca... O serviço é também muito arriscado. Faca é bem afiada e, para descascar, o movimento é rápido. Uma atividade perigosa para adultos e muito mais ainda para crianças tão pequenas. Em 2018, segundo o IBGE, mais de 2 milhões de crianças trabalham em serviços degradantes aqui no Brasil. Sem contar que nós temos também casos de prostituição, abuso de menores. E muitas vezes as pessoas que deveriam protegê-las são os principais causadores dessa violência. Ah, dona, mas por que você está entrando nesse assunto? Por que você está falando tudo isso pra gente? Porque é muito fácil você afirmar que você é contra uma coisa, que a sua ideologia vai contra uma coisa, e você querer estender isso para todas as outras pessoas, quando você sabe que o seu estado, a sua cidade, a sua família ou a sua bolha social, ela é favorável a você. Por exemplo, é muito fácil eu me intitular contra o aborto, porque eu tenho toda a estrutura que eu preciso para criar uma criança. Eu sei que meu filho ou filha vai ter acesso a boas escolas, vai ter acesso a bons médicos, vai ter acesso a comida, a educação, a tudo que eu puder dar e todo o conforto que eu já tenho. Mas não é assim em todos os lugares. Não tem como eu estender a minha opinião, que é baseada na minha realidade, aos 209 mil habitantes do Brasil. Outra coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de aborto é que ele já acontece. Talvez vocês, na idade que vocês estão, não conheçam nenhuma mulher que tenha abortado ainda. Mas eu conheço, eu já trabalhei com pessoas que abortaram. E por que elas abortaram? Porque elas tinham dinheiro para pagar. Alguns médicos não fazem, realmente. Alguns médicos acham que isso vai contra a moral deles. E tudo bem, não tem nada de errado em você achar que isso é contra a sua moral. Até porque moral é uma coisa individual, cada um tem a sua. Mas existem sim médicos que fazem por uma certa quantia de dinheiro. Um dado que a gente tem, que foi feito pelo Instituto de Bioética do Brasil, é que uma
em cada 5 mulheres até os 40 anos já abortaram. E a maioria das mulheres que abortam são casadas. Uma coisa que eu esqueci também de comentar é que a lei que a gente tem em relação ao aborto, ela é de 1940. E o mundo de lá pra cá mudou demais. É uma coisa que precisa sim ser revista. Não existe você ser a favor de aborto. Na verdade, todas as pessoas, acho que todas as mulheres com quais eu já conversei sobre isso, são contra o aborto. O que se discute é a legalização do aborto. E quando a gente fala sobre aborto, a gente não tá falando sobre ser a favor de abortar. A gente tá falando sobre não impor a sua verdade sobre as outras pessoas. Mas eu espero que tenha agregado alguma coisa pra vocês, tenha feito vocês olharem com outros olhos pra essas questões. Não tô fazendo apologia ao aborto, pelo amor de Deus. Eu sou contra as pessoas abortarem. Eu sou a favor da legalização do aborto. Mas cada um tem a sua necessidade, cada um tem a sua realidade, cada um sabe das suas condições. Se a pessoa conseguiu fazer uma escolha dessa, ela que vai ter que conviver com essa escolha. Não cabe a mim julgar, jamais, em momento algum. Nós não somos júri nem juiz de nada. Sejamos todos a favor da vida, mas sejamos todos a favor da nossa vida, tá? E que cada um cuide da sua. Espero que vocês tenham assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem é feriado. Juízo, se cuidem. E até a próxima.